Desatando os laços do relacionamento e amenizando dores. Vem para o Papo para Casais de hoje, que é sobre esse tema que nós vamos falar. Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais um Papo para Casais aqui no meu canal do YouTube. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário e encaminhe para mais pessoas se beneficiar com este conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre desatar os nós do relacionamento de casal e amenizar dores. E aqui nós vamos falar do processo de separação quando o casal procura a terapia de casal, porque eles estão com uma dor, com muitas dificuldades, e aí num tempo de terapia, ambos descobrem que eles querem buscar um caminho solo, buscar outros relacionamentos, sair do casamento, sair daquele relacionamento. E aí, como fazer? Muitas vezes as pessoas têm a ilusão, Juliana, que elas vêm para o trabalho de terapia de casais e como se elas fossem lá para consertar o casamento. Bom, ninguém conserta nada, nós não somos objetos quebrados, nós não somos pessoas que precisam trocar peça e o casamento também não. Mas, muitas vezes, os sonhos, os objetivos, os desejos, a caminhada já tomou outro caminho. E nem significa que durante a vida de casal eles não tiveram bons momentos, eles não tiveram coisas em comuns, mas a vida da gente ela vai se modificando. Pode ser que num tempo da vida deles aquilo estava ok para os dois. Mas naquele momento, ao fazer terapia, os dois se descobrem que eles precisam fazer uma separação. E aí, você acha que dá para a gente trabalhar isso em terapia? Eu sei que muitos terapeutas que estão aqui assistindo acham que quando o casal decide para a separação, o terapeuta opta por atender um dos dois e o outro encaminha para outro terapeuta. Eu trabalho o acompanhamento da separação para que o casal possa ir desatando esses laços para não rebentar, né? Tudo que a gente pode desatar, a gente desata. E quando eu falo de laço, então imagina, né? Você tem um laço que tem duas pontas. Então as pessoas vão puxar essas pontas e vão desatando esses nós. Então, esses laços, né? Porque os nós, eles são mais firmes, aí rebenta, que é aquela coisa, um quer separar e outro não quer, mas eu estou dizendo acompanhar quando as pessoas querem a separação. Inclusive, isso é muito interessante, que tem uma advogada que eu trabalho em conjunto, que aí ela faz a parte jurídica consensual. Interessante. Então, eu trabalho em terapia essa coisa onde os dois vão decidir, bom, então vocês vão separar, né? Bom, o que é comum? Comum pensar que num processo de separação é 50 e 50. Mas tem apego emocional por aquela mesa, por aquele armário, por aquela geladeira. Então, o que eu faço normalmente? Digo, então vamos fazer, cada um faz sua lista de desejos, né? Então o casal vai embora, cada um senta, faz separadamente suas listas de desejos. O que eu acho que vai ficar para você, o que eu acho que vai ficar para mim, quais as responsabilidades que vão ficar para você, quais que vão ficar para mim. E se tem filhos também, quem vai continuar levando na escola, quem vai buscar na escola, quem que paga isso, quem que paga aquilo. Então, isso faz, então, essa lista, aí eles retornam, a gente faz aquele olhar, então, o que cada um vai... E quando tem, então, as divergências, vai se falando, porque quando o casal quer separar, eles, também não vou ficar brigando por causa de uma galinha, não vou ficar brigando por causa de uma bicicleta, né? Então, vamos pensar aí e cada um leva uma parte que vai ser bom para os dois, né? E tem casais, inclusive, que continuam amigos depois da separação, por quê? Porque eles se veem como bons amigos, como pessoas que podem ter uma boa conversa, que às vezes podem até sair junto, às vezes, isso não tem problema nenhum. Quando eles fazem esse acompanhamento, esse olhar, então, porque passa por várias fases também aí, do momento de pensar, puxa, de lidar com a frustração, porque aquele sonho, aquele projeto, eles vão ter que se separar desse projeto também. Com certeza. Eles vão ter que lidar com o luto do casamento. Ninguém vai para um casamento pensando assim, se não dá certo, a gente separa. A gente até fala,
Mas quando as pessoas vão para um casamento, Juliana, elas querem construir esse casamento. Com certeza. Esse período de luto do casamento, a gente nunca falou do processo da separação, né? Até eu tinha curiosidade de saber como é para você, terapeuta, quando chega nesse ponto que o casal, como eles decidem, como eles chegam e falam para você, não, a gente decidiu que a gente realmente quer separar, ou é você que faz essa constatação? E olha e fala, olha, de acordo com os quereres de vocês, acredito que a separação vai ser essa resolução para vocês. Como que é esse processo? É eles que trazem e pontuam para você? Ou é você que, na tua observação do processo, fala, ó, o processo ali vai terminar em separação, vocês estão preparados para isso? E como você, como terapeuta, olha quando a separação chega? Como é para Uhum. você, assim, como terapeuta? Bem, primeiro que nem sou eu que sei do Hum, momento de separação, nem é o casal. Somos nós juntos. Porque na forma como eu trabalho, sou uma terapeuta sistêmica, na forma que a gente trabalha olhando para esse sistema, se ele está funcional ou disfuncional. Se as pessoas estão felizes nessa relação ou não estão. Se tem alguns problemas que elas podem resolver para ficar juntos ou não. Mas é uma caminhada, Juliana. A gente vai vendo juntos que o casamento não vai progredir. Porque a gente vai olhando e nessa fala, nesse trazer, cada um vai vendo que o caminho vai apontando para uma outra direção. Então, uma pessoa quer uma coisa, outra pessoa quer outra totalmente diferente. uhum, As pessoas já não têm prazer de trazer amigos e ficar juntos. As pessoas têm conversa que não evolui, que não flui. Um está estudando uma coisa, outro está estudando outra, e essa troca não acontece. Então, é uma descoberta que a terapia traz. uhum, Então, não sou eu que digo para eles que eles devem separar, mas a gente vai olhando e chega num ponto que é a tomada de consciência que a separação é o melhor caminho para que ambos possam viver momentos de bem-estar, de felicidade, de realização de sonhos por aquilo que eles escolhem. uhum. Então, é uma caminhada e dentro dessa caminhada, então, se descobre. Bom, como é para mim, como terapeuta de casal, acompanhar um processo de Isso, separação? exato. É como acompanhar um processo de reconstrução de casamento. Porque a gente trabalha na reconstrução, então, das próprias vidas. Para que o casal não fique brigando o resto da vida por coisa que eles deveriam resolver ali. Então, para mim, tanto é bom o meu trabalho no acompanhamento do casamento e no crescimento do casamento, se é o desejo dos Uhum, dois, como acompanhar os casais no processo de separação, uhum. de olhar, de deixar ir, de poder, inclusive, ter amizades com os próximos relacionamentos que surgirão, Uhum. e principalmente quando tem filhos envolvidos. Porque quando tem filhos envolvidos, o relacionamento que os dois vão construir com outras pessoas precisa ter responsabilidade sobre essa criança. Com certeza. Então, por isso, o trabalho no processo de separação é de respeito, de cuidado, de acolhimento, de poder entender que cada um vai ficar com parte daquilo que eles construíram juntos, porque é uma caminhada, independente de quem trouxe mais ou menos dinheiro para o relacionamento, isso não importa, porque muitas vezes alguém traz mais dinheiro para Uhum. o relacionamento e outro traz mais serviços para o Sim. relacionamento. Então, um cuida uma coisa, um cuida a outra. E por isso as duas pessoas vão construir aquele determinado patrimônio. Mas quando os dois chegam à conclusão de que eles vão querer se separar, então as brigas já são amenas. Eles já não vão mais ficar discutindo isso porque Já eles decidiu. dois chegaram no entendimento que o relacionamento deles terminou. Agora, se você me perguntar assim, mas existe sofrimento nesse caso? Claro que existe. Então imagina, você tinha planejado uma vida X daquele jeito, morando com aquela pessoa, construindo uma série de coisas, e de repente aquele luto você vai ter que lidar. Aquele relacionamento que tu tinha com a família do seu esposo, Vai da sua romper. esposa, de certa forma vai romper, porque vocês estão trabalhando em terapia e levando aí, mas como é que vai surgir esse sentimento, essa dor nessas famílias que tinham um convívio muito próximo? Sim. Então, tudo isso precisa ser olhado e trabalhado, mas nada que não dê para a gente trabalhar no sentido que ambos possam seguir uma vida saudável, encontrar novos relacionamentos e ter uma vida de bem-estar com as novas pessoas e continuar sendo pai e mãe. Porque o que rompe numa separação
são os papéis de marido e mulher. Mas o papel de pai e mãe, ele permanece. Tem que E ter ele manutenção, precisa né? ter essa saúde para poder também cuidar da saúde das crianças. E já aconteceu de um casal que você acompanhou a separação, um dos dois ter um novo relacionamento e entrar com uma terapia de casal de novo com você? Ah, sim, sim. É? Sim, vários, vários. Que Aham. legal! Eu já atendi casal que houve a separação, né? Então, houve a separação, depois a pessoa contraiu um novo Uhum. relacionamento, aí ele trouxe a nova esposa, né? Inclusive, eu atendo até hoje, faz muito tempo que ele separou, e faz muito tempo que ele está nesse Que outro relacionamento e eu interessante! estou atendendo. Então, eu atendo sim, eu faço esse atendimento, porque as pessoas, de certa forma, elas fazem esta ligação, e aí eu vou trabalhar novamente o relacionamento. Por quê? A pessoa entendeu que naquele trabalho que a gente fez, Uhum. eles entenderam, o casal entendeu que a separação era o melhor caminho. Sim, Então ele disse, olha, então se naquele momento entendeu, como seria a construção desse novo relacionamento? perfeito. Sim, eu tenho Deve ser casais uma assim. dinâmica muito interessante. Eu acho que ia ser É, absurdo. Você olha, eu sempre falo do objeto que é um objeto que você está observando por outros pontos, de como ele reage ali naquele diferente contexto. Eu acho que ia ser assim absurdo para nível de evolução, sabe? A observação, eu acho muito legal. Quando a gente pensa num sistema familiar, num sistema conjugal, a gente pensa isso sempre num movimento, né? Numa troca e num movimento. Então, aquela pessoa que esteve com a outra pessoa lá no casamento e que resolveu separar, então ela fechou aquele ciclo. Uhum. Aí ela passa um tempo e ela começa um novo ciclo. Então, nesse novo ciclo, são duas outras pessoas que estão aqui e que estão construindo e se colocando nesse novo sistema. Então, até uma das pessoas é a mesma, a outra é uma outra pessoa, mas é um novo sistema. Não é o Perfeito. mesmo sistema, não é o mesmo funcionamento. É um outro funcionamento que está acontecendo aí nesse relacionamento de casais. E é importante a gente pensar neste desatar laços, por isso eu quis colocar aqui, porque é importante a gente pensar que desatar esses laços do relacionamento, que é os laços com a família de origem, o laço com os amigos que tinha, e desatando esses laços, porque aí a gente cria um ambiente harmonioso e de paz, de viver em paz com as outras relações, de não falar mal daquela pessoa que você conviveu por 10, 20 anos, até porque acho que é muito feio isso, né? Concordo. E muito prejudicial você falar de uma pessoa que você amou em um determinado tempo, que você teve troca num determinado tempo, que você teve filhos com aquela pessoa. Então, é de uma forma adulta que se sai de relacionamento e que se entra em relacionamento. Então, trabalhar e se desatar laços é um trabalho de terapia de casal também. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário e esteja conosco aqui no próximo sábado.